Olá, boa noite, pessoal. Matheus, Ângela, Fábio, Cris, boa noite. Sejam bem-vindos. Lembrando que essa live tem apoio da KM Vídeos e da FCSX. E o convidado dessa noite será o Edmur Tawil. Oi, Denise, professor Santana, bem-vindos, Adriana. Vou chamá-lo. Aguardando o artista. Tudo bem, Denise? Marcel, boa noite. Rose, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos. Olá! Oi, boa noite. Boa noite, artista. Que isso? Ai, Viu? ah, Todo brasileiro é artista. tudo bem? Graças a Deus. E você? Tudo. Tá legal o som aí ou não? Tá, eu te ouço bem. Tudo Tá, certo, né, Camila. pessoal? Oi, Eliane. O pessoal tá chegando aqui. Deixa eu acertar aqui. Tem um concorrente aí atrás. Hã? Tem um concorrente aí atrás de você. Você viu? Olha lá. Bom, Enquanto o viu? pessoal... Antes de você de falar alguma coisa, eu gostaria de agradecer o convite, tá? Que você me fez. Que é legal, muitas pessoas não sabem, né, das coisas que a gente vai falar hoje aqui, né? Um pouco da minha vida particular, né? E mais profissional, né? Sim. E a geração mais nova, né, Damana, sabe, por exemplo, do Marcos através dos pais, né? Não viram tocar, né? Mas estou aqui às suas ordens. Muito bem. Vamos ver. Boa noite, Mônica, Matheus, Edson. Um Pessoal beijo, entrando. Matheus, aí. Beijo, filho. Pessoal, aproveitando antes de começar, por Gabi, a Gabi gentileza, entrou. Gabi, beijos. Beijo, Apertem filha. coraçõezinhos, muito coraçãozinho, clica aí. E também um aviãozinho para notificar algumas pessoas. Manda para os seus amigos, familiares, para quem quiser, para avisar que a gente está na live. Para todo mundo aproveitar o conteúdo. Por favor, caprichem aí. Enquanto isso, Edmur, eu vou fazer a leitura da introdução Tá em legal. sua homenagem. Enquanto isso, você fica acompanhando quem está chegando. Tá legal. Tá bom? Tá legal. Tá, vamos lá. Natural de Porto Feliz, mas considerado serquilense de coração, ele é cantor, guitarrista, violonista e cavaquinista. Estudou no Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, mais conhecido como Conservatório de Tatuí. Fez grande sucesso em sua carreira na banda Macros, no período em que lotava os clubes em bailes tradicionais em Serquilho e toda a região. Casado com a Adriana e pai do Matheus e da Gabi, este famoso santista vem aqui para falar sobre sua trajetória no universo da música, desde a banda Macros até hoje. Bem-vindo, Edmur. É uma alegria tê-lo aqui. A alegria é minha, né? Pois, além dessa relacionamento hoje, como dois profissionais, né? Grande jornalista que você é, e atrás disso tem uma história, né? A gente tem uma história com seu pai, saudoso Deraldo, o Poetinha, né? Santista também. Então, eu acho que fica mais gostoso porque eu estou me sentindo totalmente à vontade, falando com você e falando com as pessoas que estão entrando aí. Eu espero que elas gostem do que a gente vai contar, né? E vamos em frente, então. Vem com a gente, né? Vem com a gente. Deixa eu dar boa noite aqui para Cri Vilaça, BG Salvador, Toninha Buffon, um beijo, Ieda, Lisete Toninha. Pacheco, Beijo, Toninha. Esmalteria na Wistar, Cecília Fleury, queridíssima, sempre presente, Ana Paula Paz,
A Gabizinha, que já tá aqui para curtir o pai. O Matheus também tá por aí, né? Tá. Ah, Tá. Tá. Bem-vindos. Vamos lá, então. Para começar a nossa rodada de perguntas, sempre veterana, quem é Edmur e quais são suas origens? bom, Edmur é filho de Abdo Tawil, um funcionário público estadual, e filho de Zilá Tawil. Meu pai já nos deixou fisicamente dia 20 de julho de 2010, e mamãe está com 92 anos, graças a Deus, com boa saúde. E eu sou o quarto de 6 irmãos, né? E a minha família, assim, papai sempre, até a gente tinha conversado antes, papai ele era funcionário público estadual, mas o que ele menos era funcionário público estadual, porque ele gostava de artes. Na Porto Feliz a parte cultural é muito forte, e então tinha teatro, ele participava de teatro com a minha mãe, com a minha tia, fazia programa de banda na rádio, isso nos anos 70, quando era uma coisa que só existia em São Paulo. Meu pai já fazia isso aí, fazia programa de esportes, fazia programa de calouros da Mana. Meu pai, as missas de domingo, elas aconteciam às 10 horas da manhã, terminava a missa, o pessoal descia para o Externato São José, que é onde eu estudei, e tinha programa de calouros, então o pessoal cantava na cidade, né? Então o papai apresentava. Além dele trazer muitos cantores, né, do tempo da Jovem Guarda, ele trazia esses cantores numa escola que tinha lá, e tinha era um ginásio de esportes, e em certa época, agora não me lembro exatamente assim, a época que ele trazia, mas o pessoal da Jovem Guarda, Vanderlei Cardoso, Gerry Adriane, quem mais? Cláudio Fontana, esse pessoal, né? Roberto Carlos ele não trouxe, porque Roberto Carlos na época já estava, né? Ele era o top lá, né? Já tinha um programa na Record, né? Então, mas muita gente boa veio para Porto Feliz, e meu pai que trouxe. O Edson coloca aí, o Antônio Marcos. Antônio Marcos, saudoso Antônio Marcos, né? Também deixou muito cedo. Edson, meu irmão, que está entrando aí, né? E mandar um beijão para ele. Então, Edson, nós dois somos pro lado da parte de artes, né? Edson é mestre de cerimônias, ele mora em Santo André e faz também aí o Brasil todo. Ele também faz casamento no civil, casamento com efeito civil, né? Que se fala, né? E a minha família vem assim, por causa dessa coisa do meu pai. Minha mãe apresentava o programa. Minha mãe, para você ter uma noção, né, Mana, ela trabalhava na Prefeitura Municipal de Porto Feliz, e ela tinha programa na rádio emissora Porto Felicense. Então ela fazia o programa de manhã, que era um programa de variedades, de música, horóscopo, porque na época, né, todo mundo ia no horóscopo para ver o quê? Horóscopo é uma coisa que todo mundo via, mas nunca dava certo também, né? E então minha mãe fazia o programa, fazia o almoço e entrava meio-dia na prefeitura. Subia a pé quase 1 quilômetro para trabalhar. E criando 6 filhos, né? E você tem irmãs também, né? Nós somos em 3 irmãos e empatou, tá 3-3, né? E elas também... Oi? Elas também foram por esse caminho ou não? Não, mas todas aquelas, porque a minha irmã mais velha, Edna, ela, eu comecei, né, ela é a mais velha das irmãs, né? Eu sou o quarto, e Edna, ela também sempre curtiu, o tempo da Jovem Guarda, né? Então, tinha vitrolinha, aquelas vitrolinhas que levavam em piquenique, né? Achei uma vitrolinha da Philips, então, naquele tempo tinha os discos do Roberto Carlos, as 14 mais, que daí vinha, nessas 14 mais,
tinha Renato Burcaps, tinha Golden Boys, tinha Gerry Adriano, os cantores da Jovem Guarda, né? Eram as 14 mais da Jovem Guarda. Então, eu cresci ouvindo isso aí, né? Essa, assim, a parte inicial musical minha foi, assim, através disso, da minha família, principalmente do meu pai e da minha mãe. E todos os irmãos têm, se quisessem seguir, poderiam seguir, porque as minhas irmãs cantam afinadas, tudo. O meu irmão Deco, ele gosta de tocar timba, né? O Edson tá, né, como mestre de cerimônias. E Edna, a gente cantava coisas assim, fazia duetos, tudo mais. Então, Edna teve assim, uma participação importante, assim, de dela passar essas coisas e eu estar ouvindo, né? Daí depois a gente vai ouvindo coisa. E você sabe que eu tenho uma coisa, eu tenho uma coisa de que eu queria ter vivido, ou eu vivi. Na outra encarnação, eu vivi nos anos 50, porque eu gosto muito, as músicas assim que são antigas, parece que eu já era crescido quando eu vi, né? Então, não sei. Aí depois entra no conjunto, você vai começando a ouvir outras coisas e, né? E você viveu em Porto Feliz até que idade? Como é que é? Você viveu em Porto Feliz até que idade? Bom, eu fazia naquele tempo era o ginásio, né, ginasial. Então eu comecei a sair, eu vim para o Macros em outubro ou novembro. E o Macros ia inaugurar em janeiro de 74. Eu vim no final de 73. Porque eu fui o último a entrar no Macros. E porque era Você um veio outro morar cara. em Serquilho? Oi? Daí nessa época você veio morar em Serquilho ou você permaneceu em Não, Porto não, Feliz? eu vim com 17 anos para cá, ia e voltava, né? Ia e voltava. E com 13 anos já comecei a estudar no Conservatório de Tatuí. Então, só que praticamente eu estudava e dormia, né? Porque dos 13 até os 17, eu ia para Tatuí, né? No Conservatório. E quando aí que eu não sei se talvez eu até adiante um pouco a pergunta, mas eu tenho que contar de função do que eu estou falando, porque é dos 13 até os 17 eu fazia conservatório. E na primeira audição minha de violão, o Chiro me viu tocando. E ele já estudava lá, né? O Dudu, o Chiro e o Afonso, eles já estudavam no Conservatório de Tatuí. E ele me viu tocando. E era um outro guitarrista que estava ensaiando, não chegou a participar da formação, da primeira formação, né? Uns probleminhas já. E aí ele me viu, eu nem guitarra tocava. Como guitarrista, eu sou autodidata. E eu fiz violão clássico, né? Estudei 9 anos no conservatório. Então ele me viu e falou pro Tonão, né? Que era o irmão dele. Falou: eu vi um rapazinho, aquele jeitão de Chiro, né? Eu vi um rapazinho de Porto Feliz lá, tocando. Mas Chiro, que idade ele tem? Ah, ele tem menor. Mas não, Chiro, ele fala, depois ele contou, eles contaram para mim. Não, eu faço ele, eu faço ele. Então daí, pode Vamos falar. segurar um pouco a informação, senão depois a gente falta na pergunta certa. Tá legal. Deixa eu dar boa noite aqui para Isa, para Lilian, Aline, a Lê. A Isabela. A Isabela, ela é filha do Gilson, o tecladista do Macros. Legal. Né? E Rosinha. obrigado, Isabela, um beijo. Fala pro seu pai assistir aí a live aí, viu? Ensina seu pai a entrar no Instagram. Amauri, boa noite. Lucinéia, Dante, Adriel, Maitê, Tânia Bengosi, Neide, Ana Flávia Ferraz, Lucinéia, falei, Melise. Bem-vindos. Gilson, diz que Gilson está assistindo. Um Geraldo beijo para Isabela, para o Gilson, para a Jussara, para todo mundo aí. Geraldo Antunes, Roberta, bem-vindos. Edmur, quem, na verdade, te levou à música? Você já falou do seu pai, mas quais suas maiores referências
em nível Então, daí, nacional, internacional? como a época, né, da Mana era uma época de música muito boa, né? Então, são várias, e a gente não tinha informação. A gente sabia quem tocava, por exemplo, né? Vamos supor, na época lá, vamos pegar uma banda, Chicago, né? Você sabia que era Chicago que tocava, mas você não sabia o nome dos músicos, sabia Chicago, If You Leave Me Now, né? O nome da música. E então, eu fui pegando um pouco de todos os estilos, porque o Marcos, o que, que é? Na época nem se falava cover, né? Mas se fosse hoje, o Marcos era um cover de tudo, né? A gente tocava, tudo que a gente tocava era em cima das bandas, dos cantores, dos artistas dos anos 70, 80, e a gente tirava assim, a gente não modificava os arranjos, era uma cópia, né? Era uma cópia E graças a Deus a banda, por ter músicos assim, estudados, né? Já era uma banda porque os músicos já vinham de... mais cru aí na banda era eu, né? Eu cheguei por último, estava vindo de violão, de conservatório, só que o meu professor, saudoso Jair Teodoro de Paula, não posso deixar de citar de jeito nenhum, que é o meu segundo pai, meu guru, ele percebeu que eu gostava de música popular. Eu estudava clássico, mas ele começou a me dar bossa nova. Então, daí, vai apurando o gosto, daí você traz a bossa nova, ouve as músicas, então os guitarristas, depois a gente sabia, depois, mais tarde fui sabendo, assim, né, que por exemplo, você pega Chicago, ou um exemplo, o Toto, né, aquela banda Toto, eu gostava do guitarrista, mas também não sabia o nome dele, né, por exemplo, pegar uma banda brasileira, eu gostava, muitas bandas do pop rock nacional são boas, mas eu gostava do Radiotáxi, que era uma banda, assim, musicalmente, para mim, uma das melhores. Mas depois, eu não sabia, eu ia tirar a guitarra, assim, eu falava, pô, esse cara faz umas frases legais assim, de guitarra, né? Mas não tem informação, né? Você não tem internet, você não sabia quem estava tocando, eu só sabia. Depois que eu entrei na net, que eu vim saber que era o Vander Tafo, que é um dos melhores guitarristas do Brasil, que também nos deixou muito cedo, com 56 anos de idade, teve um infarto fulminante, e ele foi o criador dessa escola, que é muito famosa, a MT, que tem em São Paulo, que muitos guitarristas passaram pela escola lá. Então depois eu fui saber que era ele. Então, a gente, no eu tocar, fui pegando um pouco de influência de todos esses guitarristas, das bandas que a gente tocava, né? Então, você acaba não tendo um estilo seu, né? Hoje, eu já tenho um pouco mais, porque eu comecei a tocar sozinho, que essa, vamos deixar para mais tarde, é outra pergunta, né? Mas assim, as bandas, assim, vamos dizer, que eu tive, assim, a influência, sem saber, depois, mais tarde, eu vim a saber, é o Toto, que é o Steve Lukather, que é o guitarrista, o Van Halen, né, que é o Ed Van Halen, né, quem mais? Assim, foram os dois mais que eu peguei, né, mas sem saber o nome deles, vim saber mais tarde. Muito bem. Vamos dar boa noite para o Lúcio Paes, Samira Biagione, Cida Bortoleto, boa noite, Francine Boa noite para todos aí. Cris Escatena, Jurema, boa noite. Bem-vindos, Edson, seja bem-vindo. Ó, Damana, água sem gelo e sem gás, hein? Viu? Voz não combina com coisa gelada. Eu, pelo menos, tenho um pavor de tomar gelado. Mesmo falando. Vamos lá. Sobre a famosa banda Macros de Serquilho, conta pra gente como exatamente, quando e quanto durou a sua história nessa formação. Bom, o Macros começou dia 5 de janeiro de 74, né? Nossa primeira apresentação foi aqui no São José de Serquilho. Aí a gente começou a tocar, basicamente, nós começamos a tocar em Serquilho. E na época, o São José
não estava assim bem financeiramente. E nós, financeiramente, precisávamos tocar, né? Ganhar. Porque tem uma história que eu... Tem uma história, não. O irmão do Chiro, que é o Tonão, Falecido Tonão, pai ele de Fábio Jaione. também... também já não se encontra mais entre nós. E ele trabalhava no Banespo e ele fez um empréstimo. Então, e a gente estava ensaiando. Quer dizer, eu cheguei e ensaiei. Em 2 meses eu peguei o repertório, né? Porque a gente, como era uma primeira apresentação, não ia ter aquela coisa de baile de 5 horas, né? Ia dar aquela começadinha mais tarde, porque não tinha ainda um repertório para todo o baile, né? Então, e o Tonão, então, o que ele fez? Ele fez um empréstimo no nome dele, foram em São Paulo, eu não estava na banda, eles foram de São Paulo, e aqui eu tenho que também citar também o Beto Pax, que depois eu fiquei sabendo, né? Porque eu não estava aqui ainda. E foi o Chiro, Afonso, eles foram para São Paulo, então compraram, né? Compraram equipamento. E aí nós inauguramos em janeiro. Começamos a tocar em... Então houve uma junção legal, porque o clube estava assim, financeiramente, porque não tinha nada no clube, então você sabe aquela história, né? O sócio não paga se não tem nada, né? Então nós começamos a tocar, fazer os bailes, fazia baile direto no São José. Aí começamos a entrar na recreativa de Tietê, então foi por um bom tempo, assim, praticamente sobrevivendo de Cerquilho e Tietê. Aí foi alastrando aqui na região, né, o nome, assim, daí nós começamos a ir para né, Tatuí, Porto Feliz, aqui, né, seguindo, né, TT, Jumirim, Laranjal, Conchas, Pereiras, né, aí fomos saindo, indo para Itu, começou, naquele tempo, né, então o pessoal assim fala, é uma coisa, eu gostaria de ressaltar, que na nossa época não existiam, o pessoal fala, pô, Marcos, que banda, não era só o Marcos que era bom nos anos 80, não, tinham muitas bandas, a concorrência era uma concorrência leal, coisa que não existe hoje, né, porque tem muita gente tocando por aí, que, né, aprende cifra em site e sai tocando, mas naquele tempo eram bandas assim, bandas ótimas, então era uma concorrência sadia. E então daí os empresários, começou a chegar nos empresários, tem uma banda assim lá, de Sequeira, assim, aí começou, né, a haver procura dos empresários pela gente, nós começamos a sair para Minas, ir para o Paraná, né, ir para São Paulo, então a coisa foi se alastrando, né, e a chegar num ponto que a gente tocava assim, não sempre, mas a gente teve uns bons anos que a gente tocava assim, praticamente de quinta a domingo. Era no mínimo 3 bailes por semana, né? Então a gente convivia assim praticamente, não que a gente é difícil largar de casa, mas convivia mais, a gente convivia mais entre nós músicos, porque eu voltava de baile até dos 17 até os 27 anos, eu fiquei indo e voltando, né? Indo e voltando. Então, eu voltava para dormir, para estudar, e aí vinha ensaiar no meio da semana, porque, tipo, a gente ia tocar na quinta, quarta-feira a gente ensaiava, né? E então, daí, dos 17 até os 27, eu fiz essa rotina aí, né, de ir e voltar, né, e muitas vezes, ia para Tatuí, estudar do conservatório, vinha para Sequeira, aproveitava que tinha ensaio, fazia ensaio. Aí depois, ensaiava à noite, aí o Tonão levava, né, aí o Gilson já estava também no Macros, né, Gilson entrou um pouquinho depois, tá, mas Gilson tocou mais de 20 anos, né, nós tocamos mais de 20 anos juntos. E então, Daí até quando foi a sua trajetória com Macros? Até que ano? então,
Dos 17 aos 27, eu ia e voltava. Aí, meus pais aposentaram em 83. Aí, não sei quem falou para quem, do meu pai e minha mãe, viu? Edmundo tá indo e voltando para Sequilho, viu? Vamos mudar para Sequilho, né? Vamos mudar para Sequilho. Aí, nós viemos para Sequilho. Aí, em 83, eu me mudei, né? E daí, meus pais ficaram um tempo aqui, aí começaram uma rotina de viagem para morar em Itu, morar em Porto Feliz, voltavam para cá. Mas eu daí, depois, quando eu cheguei de 83, daí eu fiquei para cá. Então, de 83 até hoje, né? Eu moro mais tempo em Serquilho do que morei em Porto Feliz, né? E a sua trajetória com Macros durou até que período? Olha, o que aconteceu foi o seguinte, os bailes, os clubes, quando chegou, acho que nos anos, a música da Mana, ela teve um período péssimo a partir dos anos 90, quando vieram aqueles conjuntos lá da Bahia, Na Boquinha da Garrafa, Seguro Tchan, aquelas melodias maravilhosas, né? Esses caras, eles acabaram com a música. E não sei se foi uma coincidência, e os clubes também começaram financeiramente sócio não pagava mais, porque foi que essa geração nossa foi mal acostumada no bom sentido, com bailes bons, músicas ótimas, né? Aí eu esqueci de falar. Então, nos anos 80, o que acontecia? O pessoal fala, o Marcos, não sei. Eu falei, não era só o Marcos que era bom, eram todas as bandas, porque só que nos anos 80 houve uma fusão assim de musicalidade do Marcos com boas músicas. Então, era uma coisa, né? Era uma coisa, né? Música boa, bem tocada, né? Então, não é. Eu estou falando com toda a minha humildade possível. Mas, né, a gente tirava assim, procurava tirar o mais exato, né, possível, sem recurso, porque na época você não tinha a facilidade que tem hoje. Tirava com fita, cassete, né? As músicas, uma coisa boa que tinha de vantagem na época, que eu comprei uma vez um aparelho aquele da Telefunken, não sei se você até viu, na cooperativa tinha, pequenininha, duas caixinhas assim, que ficava na entrada lá. Era um must, né? E então, pegava a Jovem Pan. A Jovem Pan pegava 15 quilos. Então, o que eu fazia? Eu ouvia as músicas e tirava por São Paulo, né? Não tinha as filiais, né? Hoje você tem Jovem Pan no Brasil todo, né? Mas naquele tempo era Jovem Pan. Então, as músicas eu ia em cima do repertório dos anos 80 da Jovem Pan. Então, o que era? Phil Collins, era Chicago, Toto, Earth, Wind and Fire, quem mais? James Taylor, Extreme, né? Só coisas, né? Elton John, Peter Frampton, né? Era isso aí que tocava em baile, né? Até que chegou as músicas da Bahia. Esses caras da Bahia aí, eles ferraram. Aí tinha que dançar, viu? Aí ficou. Então, isso que eu ia falar para você. Os clubes, eu não sei se foi uma coincidência, mas quando eles chegaram, aí tem que entrar essa onda, né? A gente tinha que tocar, né? Segura o tchan. Então, era uma. Viu? Vai passando por debaixo da cordinha, quer dizer, virou uma. Né? Nessa época, chegou a ter bailarinas no Macros? Foi nessa época que, né, nós colocamos a Aline e a Vanessa. A Aline Martins e a Vanessa Sartori. Elas, né, colocamos assim, passaram várias bailarinas, mas assim, que ficaram mais tempo foram não é bailarina, dançarina, né? Que ficaram mais tempo no Marcos foi a Aline e a Vanessa. E
Aí, os clubes... o que aconteceu? Com a decadência, assim, não é só do São José, todos os clubes começaram a não pagar, não conseguia pagar mais as bandas, não que não quisesse, entendeu? E o custo da banda aumentou, porque o que acontecia? Você tinha que ter um equipamento de ponta, nós colocamos as dançarinas, colocamos a cantora, a Rogéria Diana, né, que é de Porto Feliz. E então o que aconteceu? Aumentou o custo e o clube eles não tinham condições. Então, quer dizer, foi virando uma coisa que não se tornou mais inviável, além do que o ponto principal você tem que tocar umas músicas dessa. Saber que você tocava coisas maravilhosas lá nos anos 80 e ter que tocar umas coisas dessas aí. Porque você pode ver que eu falo sempre por aí, tanto a música nacional quanto a música internacional, elas pararam nos anos 90. Porque eu vou falar para vocês, vai falar, nos anos 90 foi a Rá. Depois da Rá, quem que veio? Veio Backstreet Boys. O que era? Já era uma coisa de visual. Uns carinha bonito, dançando e cantando. Então, já começou a deturpar, já começou a virar uma coisa assim, para se ganhar dinheiro, para atrair mais, né? Sempre a coisa é em cima do dinheiro. Então, foi ficando inviável. A banda não parou. Assim, não, vamos parar, entendeu? Quem achou que não estava sendo mais legal para si, mas saiu da banda, entendeu? Né? Então, aí saiu a cantora, a Rogéria saiu, ela foi para São Paulo, né? Começou a tocar naquele programa. Lembra que tem um programa do Gilberto Leão, que tinha uma banda, ela foi cantar numa banda em São Paulo. E aí o Gilson com o Claudinho, eles também saíram, depois eu saí, aí ficou Afonso com o Magrão, né? E eu saí em 99. Em 99. E daí, até outro dia eu perguntei para o Magrão, parece que eles foram até 2001, ou 2000, uma coisa assim. Então não foi uma coisa assim, decidida, vamos parar. Foi, eu acho que não está mais legal, tem que tocar essas músicas aí. Eu vou ser sincero com você, eu ficava esperando em casa eles virem me pegar, eu falava, meu Deus do céu, vou ter que tocar. Não dá. Deixa eu falar aqui, a Samira coloca aqui, é por isso que amo a Antena 1, só músicas boas. Antena 1. Mas a Antena 1, eu vou falar uma coisa. A Antena 1, ela começou nos anos 70. Então, ela tocava o quê? Música dos anos 70. Aí, chegou 80. Ela tocava anos 70 e 80. 90, anos 70, 80, 90. Tem coisas boas nos anos 90, mas é muito pouco. Você pega aquela... Já sumiu até agora até esqueci o nome dela. Aquela cantora, ela nem é americana, ela é australiana, né? Que ela chegou aí com uma voz aí, até sumiu, porque ela tá sumida da mídia também. Então, eu acho que uma rádio que é fiel até hoje é a Alfa, mas ela não pega muito aqui no interior. A Alfa desculpa, tomar uma aguinha. Sim, deixa eu dar boa noite aqui também para Adriana Martins, da TV Cidade Jardim, Ângela... Boa noite, Paty Scudeler, Ana Bottini, Luciana Fidelis, Felipe, Renata, Geraldo Doriguelo, Marcos. Boa noite. Vamos entrar na questão... Só um minutinho, só para complementar. Então, a Antena 1, ela continua, claro, ela continua tocando as músicas, mas ela tem tocado mais coisas assim, dessas bandas novas, americanas, né? Tem. Eu vou ser sincero, eu não ouço mais FM. Né? Eu pego. Muitas vezes o pessoal fala de saudosismo. Fala de saudosismo. Não é saudosismo, né? É gostar de coisa boa. Então, eu pego, faço a minha playlist no Spotify e ouço o que eu quero. Né? A Neide fala que da Nova Brasil FM é boa também. Ótima, Nova Brasil, porque a Nova Brasil era só MPB.
É, Agora ela faz americana e brasileira. Então, ela mescla. tá, para mim são as duas melhores. As três melhores, né? Antena 1, a Alfa FM, que as duas são de São Paulo, e a Nova Brasil também é de São Paulo, mas ela tem filial Campinas. em Campinas, 103,7. E sobre o nome do Macros, quem criou e as viagens internacionais? Vocês fizeram quantas? O nome do Marcos, nós demos até uma entrevista pro canal Vitrine do Joel Botega, e eu não lembrava muito, e o Chiro que lembrou isso aí. Na época, as bandas, o nome das bandas eram grandes. Então, Super Som TA, Modern Tropical Quintet, Os Três do Rio, não é tão grande, mas, né? Então, o Chiro, ele queria um nome assim, um nome forte, né, uma coisa. E tinha que ser em inglês, né? Na época era tudo, né? Não tinha assim nome. É difícil banda com nome em português, Tendência. né? Então, aí decidiram lá, isso foi decidido, eu não estava ainda, né? Eu não estava, porque quando cheguei já sabia que ia ser Marco. Aí eles fizeram uma reunião lá e foi colocado alguns nomes, foi colocado o Marco, Dudu, que colocou, deu a sugestão de Marcos, aí trocou, tirou C e colocou o K no lugar do C, né? Nós somos primeiro que o supermercado. Depois o supermercado Marcos veio depois, o Marcos é primeiro. Então, e nós fomos para os Estados Unidos, né? Para Miami, Orlando. Nós nos apresentamos lá para muito latino, né? Onde tem mais, se quer encontrar, né? O que tem menos em Miami, hoje eu andei vendo aí, o que tem menos em Miami é americano. Orlando ainda tem americano, você fala em inglês, mas Miami é só português. Você só usa, você não precisa saber inglês, nada. E na época que a gente foi, Dudu ele manjava, ele falava bem, tudo. Inclusive, ele, quando cantava Phil Collins, Dudu tinha um timbre assim do Phil Collins, e ele tinha um inglês bonito, e numa época que também não tinha escola, não tinha, hoje tem letra, né? Você encontra a letra na internet, né? Viu? Se escrevia a letra assim, o cara falava, né? I love you, né? I love you. Mas Dudu tirava, Dudu conseguia tirar. E depois ele fez um curso em Piracicaba, era uma escola chamada Seu Lep, que era uma escola das melhores. Na época era top, assim. E quando nós fomos para os Estados Unidos, Dudu que falava mais, né? A gente dava umas misturadas lá, falava um portunhol. E, na sua opinião, o que se deve ao sucesso da banda Macros e qual a importância desse período na sua carreira? Oi, Damana. Nós, do Macros, nós tocávamos assim, porque nós amamos a música, né? Então, sabe, não tinha isso na cabeça da gente, assim, de, pô, vamos tocar, vamos... a gente, aquela coisa que hoje uma bandinha começa, viu, vamos gravar um CD, não tinha essa facilidade. Hoje você tem dinheiro, você grava, né? Apesar que, na época, as bandas eram relativamente bem pagas, né? Tanto é que a gente ia buscar equipamento, porque quando foi comprado o primeiro equipamento do Macros, achou aqui os instrumentos que precisava. Mas, por exemplo, as caixas, né, o PA, né, que hoje fala PA, tem que falar caixa, né? O PA era nacional, porque não dava para trazer de lá. Mas os instrumentos, eu comecei com uma guitarra, Gibson SG, que é uma guitarra do Angus Young, que é do AC/DC. Né? Então eu fui um privilegiado já de começar com uma guitarra dessa. Depois eu troquei para uma Gibson Les Paul. E então, o que acontecia? A gente, quando podia, nós íamos buscar, mas não dava sempre, e também
ficava barato, mesmo assim, né? Então, a gente tinha amigos em São Paulo que faziam isso. Dois donos de bandas de São Paulo. E então, eles iam para... o que eles traziam de instrumento, então, todas as bandas compravam com eles. Então, muita coisa, assim, parte instrumental, acessório, o violão que eu tenho veio dos Estados Unidos, é um violão Takamine, é um violão japonês, não se fabrica mais violão, meu violão é relíquia. E hoje, e naquele tempo tinha aquela coisa, quando você falava a guitarra made in Japan, se ficava meio assim, né? Hoje não, é tudo fabricado na Coreia, na Indonésia, né? Então, os Estados Unidos jogou tudo para eles lá. A hora que os Estados Unidos se tocar, eles vão, porque não tem mais nada, tá tudo lá, tá na Coreia, tá na China, tá em todos esses lugares. E hoje tem muitas marcas, aquela coisa de Gibson e Fender, claro, são joias, isso aí é tesouro. O cara tem uma Fender, tipo, uma Fender 70, dos anos 70. A guitarra que eu tinha, eu comprei ela nos anos 80, já era uma guitarra usada. Se eu tenho essa guitarra hoje, ela valeria aí 30 pau brincando. Entendeu? Então, hoje, existem muitas marcas boas que você pode fazer tranquilo. E sobre os bastidores da banda Macros, no auge da banda, como que era? Como que funcionava isso para quem não viveu aquele momento e quer saber? Você sabe que era uma loucura, assim, no bom sentido, porque a gente chegava, né? Claro que tinha as brincadeiras, tudo mais, né? Com relação à roupa que ia pôr, porque teve um tempo que nós tivemos uns amigos de Itu. Aliás, se alguém de Itu estiver vendo aí, o Charles, Rubinho não é o Rubinho que tocou, nós tivemos dois irmãos que tocaram e tiveram uma passagem curta aqui pelo Macros, né? Ali no começo, ali nos anos 70, acho que 78, uma coisa assim, o Rubinho e o Tabajara. O Rubinho era professor do conservatório de trompete e o Tabajara era um maestro, escrevia pra caramba. Então, acrescentaram muito, foi uma troca de informações musicais, pessoais, a gente mantém um relacionamento até hoje. Aliás, eu quero falar uma coisa aqui. Tem gente que, com relação para ela, volta, Marcos. O pessoal muitas vezes acha que a gente... os caras brigaram. Tem gente que pensa... Eu quero deixar bem claro que não tem nada disso, tá? Nos damos muito bem. Com quem tocou, a gente tem amizade, não tem nada. É que é uma volta complicada, muito difícil, né? É uma coisa... Deus que vai dizer, né? Mas... é complicado voltar. Então, mas deixar bem claro que as amizades continuam, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo, e nos falamos diariamente. E são muitos anos, muitas experiências, mas tem como definir um momento que te marcou mais na banda Macros? Aquele que você fala assim, nossa, esse foi o melhor, ou é impossível? Viu, antes de falar isso aí, deixa eu terminar do camarim que você falou. Então, a gente tinha aquelas brincadeiras, que tem um pessoal de Itu, que a gente ia para Paulista comprar roupa naquele tempo, né? No jardim, né? Então, eram umas roupas, então a gente brincava, né? Que era uma roupa... no palco, você sabe que no palco tudo fica normal, né? Mas fora do palco, e aquela coisa você vai pôr essa roupa aí, brincadeiras assim, né? Mas não dava para conversar muito no intervalo, porque o intervalo, um saía para ir, por exemplo, falando assim especificamente no São José, não sei se você lembra, o São José não tinha banheiro no palco, não tinha banheiro. Então, você tinha que atravessar o salão inteirinho para ir no banheiro. Então, quando a gente saía, dava um intervalo, eu vou no banheiro, não sei o que lá. Aí... E para você descer, o bar lá embaixo entupido, né? Aquela coisa de gente pra caramba. Não tinha como você não parar assim, o cara chamava a gente, então se conversava. Então, eu lembro que
Eu cheguei a pedir para chamar músicos e também, viu? Vai ver de muro que não volta. Então, a coisa de bastidor é isso aí. E quando acabava, todo mundo cansado, comia lanche, cada um pegava o seu carro e ia embora para casa, porque o Gilson, ele morou um tempo em Porto Feliz, né? Então, depois ele mudou para Itu, né? E então, ia embora, cada um ia, né? Até os 27, eu acabava a baile, ia embora, aquela coisa de jovem, né? Que você vai, aguenta, sem dormir. Então, né? Todo mundo ia para casa. O Afonso, que era o mais próximo, era Afonso e Dudu, que morava aqui. Chiro, no caso, quando o Chiro estava, né? Mas o resto eram todos de fora, né? Até eu me mudar aqui em 83. Edmur, vamos falar agora da carreira solo. Como que ela surgiu para você? Como que é viver sem ser banda, ser solo, voz, violão? Então, quando eu saí, eu não sei se existe quase depressão ou depressão. A gente fala, acho que eu estou meio deprimido, né? Mas é assim, sabe? Você sai muito triste. A gente passou a viver uma época maravilhosa. E você sabe muito bem disso, porque Deraldo falava para você, dos bailes, né? E então, você vê a que ponto chega a música brasileira e ela continua ruim. Ela continua muito ruim. Então, eu saí assim, até disposto a não tocar mais. Eu até cheguei, um amigo meu, eu falei, viu, como, por exemplo, na região aqui da Mana, eu que fazia os contatos, né? Quando eu estava com o Dudu, né? A gente fazia os contatos a gente vendia, né? Diretamente para os clubes, né? E então eu falei, bom, eu tenho um pouquinho de vendedor, vou pegar uma área aí. Aí, esse cara, eu vou até falar, o Tonucho, que é primo da Adriana, ele falou, olha, fique onde você faz o seu melhor. E, no fundo, o cara que gosta de música nunca... eu saí, você sai triste, você sai, sei lá, deprimido, quer fazer outra coisa, mas o cara que tem a música com ele, e eu tenho a música desde os 13 anos de idade, porque eu comecei a estudar no conservatório com 13 anos de idade. Então, aí eu tinha um repertório, assim, mas só de coisa que não dava para nem pensar em tocar barzinho, né? Chico Buarque, Francis Raime, Caetano Veloso, né? Muita bossa nova, só Gilberto Gil, né? Tanto tem uma coisa até interessante a respeito disso. Quando eu comecei a tocar, aí a Adriana foi fundamental. A minha continuação como músico eu devo a Adriana, minha mulher. Ela falou, bem, eu já tinha um repertório assim, né? Ela falou, você faz, você canta e toca, por que você não começa a fazer barzinho? E aí eu comecei também a fazer barzinho e comecei a dar aula para criançada, para 3, 4, 5 anos. Inclusive dei aula para a Gabi e para o Matheus, né? E se os dois quisessem... O Matheus, mais o Matheus. Gabi, né? Gabi foi pro lado da arte também. Ela também ama o que faz, o balé. E o Matheus também. Ele tinha jeito para... Eu ensinei, assim, o pouco que eu ensinei para ele, a mãozinha dele já pegava legal no braço. Mas eu nunca influenciei nenhum dos dois, não. Deixei nós dois, eu e a Adriana, nós deixamos eles à vontade para escolher o que queria. Aí o Matheus chegou a tocar baixo, acho que ele tinha uns 14, 15 anos. Pai, você não compra um baixo para mim? E aí ele pegou, foi fazer FATEC, fez gestão empresarial. Então, mas eles cresceram ouvindo, né? Coisa boa, né? Eu ouvi Al Jarreau, Gypsy Kings, acho que até num baile nós tocamos, né? Bandoleiro, bamboleiro, aquelas coisas bacanas lá. Então, ele ouvia tudo que
que a gente fazia, que eu tirava do repertório, que eu ficava ouvindo, eles ouviram. Então, claro que eles gostam das coisas que eles encontraram no YouTube ou alguma coisa assim. Mas eles, muitas vezes eu estou ouvindo, tocando alguma coisa assim, lá naquele tempo, o Matheus ele faz os arranjos, né? Porque ele ouvia, ele ficava sentado embaixo da mesa ouvindo Luiz Miguel, né? Essas coisas aí. E daí você acabou entrando nessa questão dos Então daí eu comecei a fazer barzinho, daí eu ia falar isso aí. até hoje. Daí falaram assim para mim, viu, você não toca chão de giz? Eu estava começando, eu falei, deve ser música sertaneja, né? Chão de giz. E é uma das músicas mais que se pede em barzinho, né? Então daí o que eu fiz? Eu fui fazendo o repertório em função do que o pessoal me pedia e das coisas, e jogava um pouco as coisas que eu gostava, né? E no barzinho já era um público mais adulto, né? O barzinho. Hoje tá, né? Porque ainda restava aquele público que ia em baile quando eu comecei, porque eu comecei em 99, em junho de 99 eu comecei a fazer barzinho. Então, tinha pessoal que ia nos bailes, então dava para se tocar coisa, né? As coisas de lá. Então, tanto é que o meu repertório, assim, tem muita coisa. Eu tenho mais de 2.000 músicas no meu repertório, então que passa assim, ali por anos 60, 70, 80, e faço sertanejo, faço raiz, eu não toco sertanejo universitário, respeito, mas não é minha praia. Sertanejo raiz eu faço porque tem coisas boas, tem melodia, tem letra. Eu preciso te cortar para a gente falar da banda Medida Certa, que a gente está chegando ao final, para poder apresentar aquilo que a gente preparou. Fala sobre a sua parceria com a Medida Certa. Então foi uma coisa que começou assim, meio que na necessidade, porque o Tadeu, que cantava no Medida Certa, ele precisou ir para fora do país e ele ia voltar depois do Carnaval. E estava em cima, né? Aí o Gilson, né? Eu demonstrando que você vai tocar Carnaval. Eu já fazia, quando o Gilson, quando ele parou com ele fez a Medida Certa, quando chegava no Carnaval, ele colocava mais músicos na banda e fazia, né, uma banda completa, e eu fazia guitarra, então eu já estava acostumado. Aí ele falou, vai ser um carnaval em Sorocaba, vai ser das antigas, marchinha, marcha rancho, frevo, é do nosso tempo. Falei, Gilson, eu vou. Porque se fosse para tocar, porque o carnaval hoje não é mais carnaval, né? Carnaval, não vamos nem entrar nesse assunto, porque não vai dar live, né? Então, daí eu comecei tocando ali com ele, e oficialmente eu comecei a fazer em 14 de março, que já estava entrando essa pandemia. Inclusive o baile quase que foi cancelado, mas era para 200 pessoas, mas já tinha gente, inclusive o Gilson levou coisa de álcool gel, tudo, né? Passando então já só não foi cancelado porque era para 200 pessoas, mas correu o risco. Então parou aí, eu fiz aí, né? E agora a gente está esperando aí para voltar, né? Se Deus quiser, nós vamos voltar e vamos voltar com tudo. E agora, então... E, aliás, eu quero, né, aqui fazer um agradecimento ao Gilson e ao Claudinho, né, que a gente está fazendo. E tá também o ambiente, a gente conviveu, né, eu e o Gilson tocamos mais de 20 anos juntos, além da amizade que a gente tem lá de Porto Feliz, Gilson, com a minha família, é uma ligação muito forte. Nós somos primos legítimos, coisa que ficamos sabendo há pouco tempo. E o Claudinho cantou, acho que 4 anos no Marcos. Então, não está tendo dificuldade nenhuma, eu estou me encaixando lá com eles lá. Então, tá bom. Vamos apresentar a surpresa que você preparou, que a gente está no finalzinho. Vamos lá. Vamos lá. Para todos que aqui nos assistem, segue uma homenagem nossa. Eu gostaria, então, de eu mandar agradecer a todos que estiveram, né, com a gente na live. Eu falo pra caramba, não deu nem pra ver, só quando você falava quem estava aí.
E, Vamos lá. e muito obrigado a todos vocês. Damana, obrigado a você pelo convite. Foi super legal, foi muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, que faz tudo pro mundo melhor. Depende de nós, que o ciclo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar, sem que a gente precise sonhar. Que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalhos, que o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós, se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Depende de nós, se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Depende de nós. Representando todas as palmas e todos que estão aqui. Obrigado. Obrigada, viu? Foi muito Eu bom. que agradeço. Desculpa se eu falei muito, hein? Desculpa se eu falei muito. Obrigada, pessoal. Um beijo a todos. Obrigado a todos. Que nos acompanharam, né? Obrigado. Não, agradecer a todo mundo que está aí. Um beijo. O outro para você, tá? Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe, minha filha. Amém, nós todos. Tá bom? Obrigada, gente. E parabéns, né? Parabéns por esse trabalho que você vem fazendo aí, né? Nesse tempo aqui, né, nessa pandemia, está sendo super importante, né? Porque você tem falado assuntos, tudo relativo ao momento que a gente está vivendo. Obrigada, Edmur. Um super beijo, viu? Obrigada, pessoal. Outro para você. Tchau. Tchau.